E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo de hoje. O Elon Musk falou que ia liberar todos os pedidos do Alexandre de Moraes, então todos os pedidos do Alexandre de Moraes liberados aqui e ninguém pode acusar o Elon Musk. Por quê? Ora, ele foi obrigado, o Congresso americano exigiu dele os dados e agora o Congresso americano Joga muito o Elon da Massa, hein? Joga muito. O cara sabe o que tá fazendo. publicou todas as informações, todos os pedidos de censura do Alexandre de Moraes, que são realmente, meu amigo, olha só, são 540 páginas de pedidos de censura do Alexandre de Moraes, do TSE, com nome de gente aqui, um monte de gente aqui sendo censurada e coisa e tal. Aí os memes que é pra tirar e não sei o que lá. Basicamente, principalmente por... Os memes que é pra tirar. O Zanin fez petição para tirar uma série de posts aqui da Carolina de Tone, referente na época da eleição à amizade entre o Maduro e o Lula. Agora me explica, como é que pode isso? Que lógica tem isso? O Alexandre de Moraes acatou imediatamente o pedido, pediu para tirar tudo, nenhuma coisa contra o Bolsonaro. Do Bolsonaro não tem nada aqui. É aquilo que eu falei para vocês que mostra o dedo na balança do Alexandre de Moraes nas eleições. Vamos entender esse caso aqui. É um relatório oficial do Comitê Judiciário da weaponização, como é que eu vou dizer isso? Da transformação em arma da censura nos Estados Unidos. Lembra que eu falei que era esse o propósito do Elon Musk? Ele está querendo usar o Brasil como um exemplo negativo para convencer os Estados Unidos a não ir no mesmo sentido, né? E justamente ficou tão feio a forma como o Alexandre de Moraes pede a censura pro Twitter, é tanta coisa, é uma avalanche de coisas, né? Que o pessoal tem falado aí, mas o Elon Musk também acatou a ordem da Turquia, acatou a ordem da Índia e coisa e tal. Mas é o que eu expliquei para vocês. Na Turquia, na Índia, tem lei para permitir isso. Lá eles fizeram leis, é um absurdo. O X, inclusive, reclamou, falou que não acha isso razoável, que é uma coisa errada, mas tem a lei, não tem o que fazer, é uma ordem válida. Aqui no Brasil é diferente. Qual que é a diferença? Aqui no Brasil não tem lei. O Alexandre de Moraes está mandando essa decisão de censurar as pessoas, sendo que a censura é vetada no Marco Civil da internet e é vetada na Constituição brasileira. É contra a lei brasileira. Não tem nenhuma lei que permita o Alexandre de Moraes pedir essa censura como ele pediu, né? Mas tem a resolução do TSE. Meu amigo, a resolução do TSE está contra a lei. Inclusive, essa resolução do TSE que foi aprovada entre o primeiro e o segundo turno é a origem de todo o problema que leva à suspeição da eleição de 2022, né? Então vamos... Assim, o mínimo que vai precisar acontecer é fechar todas essas desses inquéritos ilegal que são palhaçada. Esses inquéritos que foram instaurados pra passar por cima da lei e pra fazer perseguição política, mano. Esses inquéritos só foram abertos e continuaram abertos o tempo todo porque eles estavam usando pra criar o tempo todo factoides novos pra ir minando e desgastando o governo perante a opinião pública, utilizando todo o aparato que os caras tinham. É óbvio! Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que foi isso que aconteceu. A gente só tá vendo todas as provas agora. Mas eles usaram isso pra perseguir, pra censurar, pra ficar jogando gasolina na fogueira, pra tentar aumentar, né, a temperatura das coisas e desgastando. Não tem cabimento saber que, tipo, tudo isso aconteceu no Brasil e simplesmente a gente praticamente não tinha muito o que fazer, né? Se não observar e reclamar, e é isso, porque estamos lidando com uma tirania, claramente. Aqui, ó, esse comitê recebeu testemunhas sobre como o governo de outros países, inclusive o Canadá, a França e o Brasil, buscaram censurar o discurso online. E exemplos de governos tentando acabar com a liberdade de expressão servem como um aviso terrível para os americanos sobre as ameaças que podem gerar a censura aqui em casa. Caramba, bicho. Eu falei que eles estavam fazendo isso como exemplo dos Estados Unidos, exatamente o que eles estão fazendo aqui. E aqui, ó, em 2019, a Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo novos poderes para agir como um investigador, um promotor e um juiz de todos os casos em algumas situações. Está falando aqui do inquérito das fake news que foi criado lá em 2019 pelo Alexandre de Moraes, que ele é tudo, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é o policial, ele é tudo no processo, né? E aqui, ó, nessa ordem sem precedentes, Toffoli selecionou o seu colega da Justiça do STF, o Alexandre de Moraes, para rodar essa investigação, né? Mas vocês lembram, o Toffoli era o presidente do STF na época, isso aí foi combinado entre eles, né? Ou seja, o pessoal jogou pro Toffoli jogar pro Alexandre de Moraes, e aí o Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022, e o Superior Tribunal Eleitoral, a maior corte no Brasil que supervisiona o processo eleitoral, e frequentemente onde essas questões de desinformação são levadas sobre eleições, né? Com esse novo poder extraordinário, Moraes atacou críticos da direita e esquerda com impunidade. Moraes reportou ordens para plataformas de rede social para remover posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não quebrava a regra das plataformas, muitas vezes sem dar qualquer razão para isso. Outro exemplo são ações contra 8 empresários em julho de 2019, em que incluíram congelar contas bancárias, suspender contas sociais, e é o caso justamente do Luciano Hang e outras pessoas, daquele grupo de WhatsApp, que do nada, um grupo de WhatsApp privado de 200 pessoas conversando, virou desinformação na rede social. Que desinformação é essa? É um grupo privado, tava só as pessoas conversando ali, enfim. Então tem duas cópias das 28 ordens em português e em inglês, com a tradução em inglês, enviadas pelo Alexandre de Moraes à Corporação X. O Elon Musk falou que ia publicar e publicou tudo aqui, tá tudo. Todas as ordens do Alexandre de Moraes estão aqui.
Aqui, ó. Uma a uma. Aqui, ó. Ordem que não sei o que lá pra tirar... O Elon Musk viu isso aqui na ocasião, ele viu e falou, sim, o juiz de vocês está solicitando censura praticamente, única e exclusivamente de figuras de direita e críticos do governo, e ele fez isso durante anos, inclusive durante as eleições. Esse cara interferiu nas eleições de vocês que foram roubadas, né? Ele passou por cima da lei, ele foi corrupto, ele corrompeu o sistema, ele usou o sistema para favorecer o lado que ele estava defendendo, e dessa forma, ele fez o Lula ser eleito. Ele falou que tinha os documentos, que ia mostrar, mostrou, e os documentos provam o que ele disse. É interessante, né? Porque no fim das contas, isso aqui realmente, assim, anulou a discussão sobre urna eletrônica, voto impresso, né? Pra quem tinha alguma desconfiança da urna. Não importa. Simplesmente não importa mais. Quando todo o aparato estatal está servindo para um lado político, está sendo utilizado para caçar, perseguir e censurar um espectro que tá ali na competição, já é uma eleição fraudada. Já é uma eleição ilegítima. Já é. Não é uma eleição limpa. Não foi um processo isonômico, não tratou os dois lados da mesma forma. Não, em momento algum. O Lula, com todo o aparato estatal servindo a seu favor, foi eleito com uma diferença de 1%. Nem precisa ficar discutindo sobre urna nessa situação aqui, nesse cenário. É óbvio que o Lula hoje só é presidente por causa da interferência do TSE e do STF no jogo político. É óbvio. Só um maníaco diria que tudo isso que a gente tá vendo aqui não fez pelo menos 1% de diferença ali na votação presidencial. Aí vem aqui outras coisas para serem tiradas também, e mais coisa aqui... E sim, tem mais, porque aqui a gente tá vendo as questões do Twitter, a gente nem sabe ainda a dimensão que foi com o Google, com a Meta, Facebook, Instagram e, enfim, WhatsApp, Telegram, fora outras coisas que fogem aí da jurisdição das empresas gringas, porque também teve o negócio das rádios, que foi bem suspeito. Cara, isso é ridículo, tá provado, a eleição foi roubada. E o mais engraçado é que se você olhar aqui, realmente, o único que tem da esquerda aqui censurado é justamente a questão do PCO. O PCO é de esquerda, mas defende a liberdade de expressão. O PCO foi censurado porque é o único bloco da esquerda que defende a liberdade de expressão. Então foi só isso. O PCO não foi perseguido por ser de esquerda, foi perseguido por defender o discurso da direita. Desquisito nessa questão da liberdade de expressão. Como que a censura foi para um lado só? Por que dizer que teve fake news só do lado da direita? Não teve. Nas eleições teve fake news de tudo quanto é lado. Um monte de gente da esquerda teve fake news e coisa e tal, e ninguém falou nada, ninguém fez nada. Ou seja, mostra como é que a coisa foi ágil para um lado só, né? Então, por exemplo, tem o caso aqui do Zanin, do escritório do Zanin, tá aqui, ó. Zanin, mostrando propagandas aqui do pessoal durante a eleição, ligando o Lula ao Maduro, o Lula aos ditadores da América Latina, o que todo mundo sabe que o Lula é ligado a eles, né? E curiosidade das curiosidades, de fato, o Lula, depois de eleito, a primeira coisa que ele fez foi lamber o Maduro, né? Foi lamber lá o pessoal, elogiar, dizer que é uma democracia relativa. Ou seja, as fake news contra a esquerda que eles estavam derrubando e censurando eram verdades. Verdade. Nem era mentira. A esquerda espalhava mentira, não acontecia nada. A direita espalhava verdade e era censurada. Isso é uma eleição roubada. Do jeito que o escritório do Zanin mandou pro Alexandre de Moraes, pro TSE, imediatamente censure tudo. Tem que censurar a coisa toda e acabou. Não quero nem saber. A direita, não tem nada. Aqui tem o caso do PCO. O caso do PCO tá aqui. Da direita não tem nada. E é por isso que... E quem foi que solicitou a censura do PCO? Tem que ver isso aí. A de São Paulo pediu, usando o sistema de acesso à informação aqui no Brasil, para saber quais foram as ordens de censura emitidas com base nessas duas resoluções. Porque vocês lembram, né? Nessa história toda aqui tem um fato muito estranho nessa coisa toda, é que o TSE, entre os dois turnos, entre o primeiro e o segundo turno, no meio da eleição, editou uma resolução nova, duas resoluções novas, na verdade, que permitiam ele fazer essa censura em redes sociais, né? De forma mais ágil, né? Ele já estava fazendo isso antes, a verdade é essa, mas permitia que ele fizesse isso mais ágil. E essas censuras, ninguém nunca soube o que foi censurado de fato. A gente ficou sabendo quando algumas pessoas levantavam, olha, fui censurado, né? Me cortaram e não sei o que lá. Só que agora o que a gente vê aqui é isso, o Alexandre de Moraes recebia a ordem do Zanin e mandava, despachava imediatamente para... Aqui, ó, recebia a ordem da Coligação Brasil da Esperança e coisa e tal, e mandava imediatamente para as redes sociais para tirar os posts todos que eles consideravam como fake news. E do lado da direita não tem nada, não teve nada. Não teve uma única ordem para tirar fake news, e teve um monte de fake news. Teve o Janones falando que o Paulo Guedes ia acabar com o salário mínimo, ia acabar com a Previdência, um monte de absurdo que teve lá, e o TSE foi só de um lado. Então, como é que tá essa equidade nisso daqui, nesse tratamento, né? A única coisa que foi levantada mais certa pelo pessoal da direita, a questão das rádios do Nordeste, não pode mexer nisso. Cadê a prova de que é isso? As coisas do Alexandre de Moraes aqui, do Lula, não tem prova de
de nada, só dizendo que não tem, que isso não quer dizer que o Lula vai apoiar o Maduro e coisa e tal. Eu quis dizer que apoiou de fato, né? Não, já manda censurar tudo, né? Isso aqui mostra claramente como é que foi uma coisa unidirecional durante as eleições. Isso daqui é um problema. O que vai ser feito com isso? Eu acho que deviam cancelar as eleições, deviam anular essas eleições. O TSE deveria reconhecer o erro, anular as eleições de 2022 e fazer novas eleições por conta disso daqui, dessa óbvia tendência. Aí que tá. Sim, eu também acho. Deveria empichar o Xandão, deveria mudar tudo isso, tipo, ó, não, isso não pode mais acontecer, tá claro, tá escancarado, todo mundo tá vendo, deveria anular as eleições e convocar novas eleições, deveria, mas não vai acontecer, de jeito nenhum, e aí a gente já sabe, isso não vai acontecer, nesse nível não. Empichar o Xandão, acho que pode rolar, e por mais que não seja ainda um cenário perfeito, porque, vai empichar o Xandão, vai colocar um nome que o Lula vai indicar, mano, saindo o Xandão, os caras lá não vão ter peito pra fazer tudo que o cara tava fazendo. Então que vai dar uma murchada em toda essa perseguição do STF, vai. Os caras vão dar uma diminuída. Não vão mais estar grandão no nível que estavam antes. Então é alguma coisa. Tem que acontecer, é o mínimo. Isso tudo aí tem que parar, tem que acabar. Agora, não vai ser agora que vão tirar o Lula. E na verdade, eu acho que seria mais plausível sonhar que isso vai alimentar uma oposição e até aquela mobilização pública contra o governo, né? E talvez dê pra sonhar com o impeachment do Lula e aí entraria o Alckmin no lugar, né? Pelo menos aí até a gente completar. Que, sinceramente, talvez seja a única saída pro país não quebrar. Porque a gente tá vendo, né? Dívida de 1 trilhão agora, já no primeiro ano de governo Lula. O negócio tá bizarro. O pessoal, que exagero falar que estamos virando uma Venezuela. Cara, em questão de censura, a gente já é pior do que a Venezuela. Agora, em economia, a gente tá na merda, pô. Tá cada vez pior. A nossa moeda já é mais desvalorizada que a da Argentina. Já tá, óbvio, ainda vale mais do que a moeda da Argentina. Mas acho que nesse último mês, se não me engano, saiu uma matéria mostrando que a desvalorização nesse último mês já foi maior que a da moeda argentina. Então sim, nossa moeda tá desvalorizando cada vez mais, o preço do dólar tá subindo, a dívida tá aumentando pra caramba, a gente tá na merda, pô. E talvez o país só não quebre se tirar o petismo lá de dentro. Porque se ficar assim, a gente pode até sobreviver, né? Vai sobreviver, o país não vai literalmente acabar até as próximas eleições. Mas pode estar numa situação tão caótica que, pô, o próximo presidente que assumir, seja ele quem for, não vai conseguir resolver tudo. Então precisaria de um governo Temer de transição aí pra estancar a sangria um pouquinho. Porque, mano, tá muito pior do que os mais pessimistas imaginavam, eu acho. Tá, assim, os malucos votaram no Lula, simplesmente fizeram uma bosta que não tem como descrever. Não tem como, cara, não tem como. O Lula presidente é uma tragédia, a gente tá vendo. É censura, é desastre econômico, até as questões que eles vivem batendo no peito pra falar as queimadas estão piores, então tá uma desgraça. Esse governo está uma desgraça, completa. E além de tudo, é tirânico. E faz perseguição política e agora a gente tá vendo aí, o mundo inteiro está vendo a que nível chegou a situação do Brasil. Então, eu não sou tão otimista quanto o Peter, de achar que a gente consegue até convocar novas eleições. Mas assim, tirar o Xandão e aí começar a sonhar em tirar o Lula pra simplesmente não deixar o país quebrar por completo, e não que eu seja um grande fã do Alckmin, nossa, quero muito o Alckmin como presidente, mas, sabe, pra tentar dar uma segurada que nem o Temer fez. Pra só parar de destruir nessa velocidade o nosso país, né? Pelo menos isso. Bom. Se é para um lado nas eleições de 2022, né? Não acho que vão fazer isso, não tô dizendo hipoteticamente. Não acho que vai fazer isso. Mas que ficou feio isso daqui, ficou a ponto de servir de exemplo pra evitar... Ele falou agora também, né? Ele também não acha que vai fazer isso. Pois é, não acho que vai. Deveria, né? Eu acho que o certo seria isso, mas não acho que vai. E se ficou feio, ficou terrível. Que outros países façam lambança tão grande quanto isso, né? Realmente um absurdo completo isso daqui. É muita coisa, cara. 540 páginas de censura absurda, sem justificativa, sem lei pra embasar, sem nada. O grosso do vídeo do Peter, ele foi meio que mais do mesmo, né? Porque é o mesmo documento que a gente tava vendo o Eli apurando. Então, a cobertura, ele mostrou os principais pontos, que foram os mesmos que o Eli trouxe. O Eli até trouxe alguns pontos a mais, né? Mas deu pra gente coringar um pouco mais sobre tudo que tá acontecendo aqui. Não tem como não ficar maluco vendo um negócio desses. Mas a gente precisa ter alguma esperança também, né? Esperança de que se a nossa democracia é uma palhaçada, que pelo menos a democracia americana, que é um pouco melhor, mais organizada, ainda que também esteja penando ali nas mãos do Biden, que lá os caras consigam fazer alguma coisa. Ou pelo menos criar a munição necessária para que a gente possa utilizar aqui para se defender dessa tirania que tá rolando no país nesse momento, né? Vamos lá, vamos sonhar um pouco. Eu estou mais otimista por tudo isso tá sendo jogado na cara de todo mundo. É alguma coisa, né? Bolsonaro só vai ter chance em 2026 se o Trump ganhar. Cara, sobre o Bolsonaro tem uma coisa. Eu não tinha nenhuma esperança de que o Bolsonaro fosse estar disponível, elegível pra 2026. Porque, do jeito que as coisas estavam, jamais que iriam reverter a elegibilidade dele. Agora, eu achei que
que ele tava correndo sério risco de ser preso. Agora eu acho que tá difícil de prender ele, tá? Porque com toda essa desmoralização, deixando clara a perseguição política... Vocês lembram o que a Globo falou, né? Vocês lembram que a Globo falou, eles estão tendo que ir com calma pra fazer com que a população brasileira tenha certeza de que o Bolsonaro é culpado mesmo e que a prisão dele vai ser justa. Depois disso, tem como alguém ter certeza disso? Ou não tá claro, independente de qualquer coisa, que eles estão perseguindo o bolsonarismo? É óbvio, pô. Isso independe do que você acha do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo atrapalha a direita. Não importa. O bolsonarismo está sendo perseguido pelo STF. Isso é óbvio. Tá claro como cristalino, assim. Então, não tem mais como. Eles perderam todo o capital político que eles tinham, que era pouco já, pra conseguir prender o Bolsonaro. Se prende o Bolsonaro agora, ele é obviamente um puta mártir, tá? Depois de tudo isso que aconteceu, se prender o Bolsonaro, vai ficar escancarado que o Bolsonaro vai ser um preso político de uma ditadura que não permite que a oposição exista. O Bolsonaro vai virar isso. Prender o Bolsonaro hoje é acabar com a... Eu não vou nem dizer com a fachada de democracia, porque eu acho que essa já acabou, mas vai acabar com a pretensão de manter a fachada de democracia. Se prende o Bolsonaro, escancara. Isso aqui é uma ditadura e a gente prende opositores, entendeu? Então, eles não têm mais como prender o Bolsonaro depois disso aqui, eu acho, né? Cagando regra, obviamente, mas nessa situação, prender o Bolsonaro ia ser péssimo pra esquerda. Pelo menos... é o que me parece. Agora, inegibilidade. Eu não sei se eles vão perder poder suficiente pra que consigam pressionar pra que o Bolsonaro volte a ser eleito. Elegível, no caso, né? Volte a ser um candidato possível. É difícil imaginar que eles vão conseguir fazer tudo isso depois que isso tudo foi exposto pro mundo, né? Então eu acho que... Eu também achava, tipo, o Trump precisa ser eleito pra talvez isso ajudar nas eleições daqui pra que elas sejam menos estranhas, vamos colocar dessa maneira. Só que eu acho que, pô, a gente tem muito tempo ainda pra aprofundar tudo isso que tá sendo feito. Então, me parece que as próximas eleições não vão estar num cenário tão confortável para a esquerda quanto eu temia que estivessem alguns anos atrás. Por causa de tudo isso que tá acontecendo. Porque tá claro, porque as pessoas já sabem que a gente tem um Supremo Tribunal Federal que está agindo politicamente para favorecer um lado. Todo mundo já sabe disso. E o mundo inteiro já sabe disso. Então agora é muito mais fácil, tipo, gente, estamos tentando fazer a nossa eleição aqui e, de novo, o pessoal tá... os tiranos do país estão interferindo na nossa eleição. Tem como vocês fazerem algo, o resto do mundo aí, ajudar a democracia do Brasil? Vocês são pela democracia, né? Então, estamos passando por um processo tirânico aqui. Não sei, tentar buscar auxílio nas forças estrangeiras, já que aqui dentro já tá tudo tomado. Então, assim, se abriram caminhos. Eu não tenho como prever, depois de tudo isso aconteceu, como que isso vai terminar. Mas eu já estive bem mais pessimista e hoje eu vejo que pelo menos se abriram caminhos. Se esses caminhos vão ser bem explorados, é difícil dizer, porque a direita também não é muito organizada, a estratégia não é o forte de boa parte dos nossos agentes políticos, então eu não sei. Mas existe um caminho. Até então praticamente não existia, a gente parecia que não tinha saída. E o Elon Musk abriu uma saída aqui no Brasil. E se o Trump vencer, eu acho que mais caminhos vão aparecer. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Dá uma olhada se você não perdeu os últimos lançamentos, porque às vezes o YouTube não está entregando, isso é muito importante. E se você tiver como ajudar fortalecendo, se tornando membro, através do Apoia-se, que o link está ali embaixo na descrição, ou doando para o meu Pix, com o QR Code está aparecendo na tela, pô, eu vou ficar realmente muito grato. Isso é importantíssimo para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho. Mas se não tem como ajudar dessa forma, não tem problema, você já ajuda muito só de ter ficado comigo até o final e de curtir, compartilhar, ajudar no engajamento, passar o vídeo adiante. Só isso já realmente ajuda demais. Então, muito obrigado pela sua força, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, você vai ficar com um trechinho de uma música minha. Se você gostar, pode escutar ela na íntegra. O nome tá aí na tela aparecendo pra você, beleza? Fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você comprar.